caríssimas amigas, olá meus irmãos, novamente eu dou boa noite para todos. Nós estamos iniciando mais um encontro em torno do estudo das cartas de Paulo. Eu gostaria de abraçar todos os nossos web amigos que se encontram no chat. O primeiro que entrou nessa noite foi o nosso querido Jorge Moisés Alves. Um grande abraço, viu, Jorge? Muito obrigado pelo apoio. Nós pedimos que compartilhem os vídeos, deem um like para ajudar na nossa campanha de manutenção do nosso espaço. Nós pedimos a ajuda, que é uma contribuição bem singela. Então, por favor, compartilhem. Porque o nosso site, da Rede Amigo Espírita, da FEAC e os demais portais que se unificam nesta causa, são portais que trabalham gratuitamente. Ou seja, todos somos colaboradores. Damos o nosso tempo, a nossa dedicação. Ela não tem nenhum objetivo a não ser a divulgação da doutrina. Por isso é que a Rede Amigo Espírita se torna um portal diferenciado, porque ela, em momento algum, vai sugerir que você coloque a mão no bolso, tire o cartão de crédito, pague o boleto, para que você possa ser membro do nosso trabalho. Então, no mar infinito da internet, há muitas possibilidades. E no nosso caso, a oferta é a do bem. É da luz, é da paz. Esperamos que você possa fazer uma boa escolha quando definir por onde navegar, para que não seja manipulado pela ilusão, para que você não seja envolvido em teias que são tecidas com objetivos escusos, com objetivos pautados no cifrão, pautados no interesse material e com verniz utilizado, verniz esse chamado Espiritismo. O Espiritismo efetivamente não é isso. Existem causas que você pode ajudar, sim. Existem instituições que precisam de contribuições para se manterem. Mas antes de colocar o cartão de crédito em xeque, em jogo, avalie, estude, pesquise, para que você não dê um tiro errado. Para que você não faça uma aposta que amanhã vai te trazer apenas desilusões. Abraçamos ao Carlos, Daniel, a Lusitânia, Marinalva sempre conosco, enfim, todos vocês que nesse momento estão juntos em mais um momento. Desculpe a introdução, mas as circunstâncias da vida nos obrigam em determinados momentos a trazer reflexões mais diretas e de profundidade. Esperamos que os pingos sejam colocados nos is pelos benfeitores da vida maior. E assim, nós vamos hoje trabalhar o estudo de número 107. Observemos o tema: diante da justiça. Então, diante da justiça, nós nesse momento vamos convidá-los para abrir a carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 14, que é o objeto do nosso estudo, e nós vamos ler o versículo de número 10º ao 12º, ok? Então vamos lá. Eu estou com dificuldade só de visualizar o chat, mas eu gostaria de abraçar ainda a Bárbara, a Regina, Luísa Medeiros, Carla, todos que estão aqui, tá, gente? Depois eu vou tentar voltar para a gente papear um pouquinho, porque o nosso trabalho tem que ser de inclusão. Por isso que nós pedimos que vocês compartilhem, para que todos possam estar conosco nesta troca de experiência. Diante da justiça. Vamos lá sem delongas, porque o tempo urge. Então vamos trabalhar o versículo 9. Deixa eu voltar um pouquinho. Romanos 14, 9. Lembrando que essa carta é endereçada à comunidade dos cristãos que viviam em Roma, uma carta consoladora, orientadora, de um verdadeiro líder espiritual. Poderíamos até dizer, de um grande mestre, de um baita filósofo, que, embora vivendo num mundo de contradições,
se manteve fiel à causa até o fim. Bem-aventurado quem é fiel à causa. Erros podemos cometer, mas ser adúlteros ou corromper o que representamos é algo sério que precisa de ser avaliado. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Este versículo foi a culminância do nosso trabalho do estudo anterior de número 106. Lembrando que toda esta coleção está no site da Rede Amigo Espírita e no portal também da nossa Casa de Kardec, a FEAC Minas. Foi para isto que morreu Cristo. Para quê? Por que o Cristo morreu? No caso de Jesus. Para cumprir uma grande missão. E a morte dele representa a entrega plena, a fidelidade absoluta diante dos princípios esposados com o Senhor, com a causa que ele abraçou antes de aqui se aportar. Aprendemos em Espiritismo que Jesus é o governador do planeta e, como tal, ele trabalha com um séquito, com uma pleiade de entidades que o representam. E durante a história da humanidade, aqui, muitos reencarnaram para ir preparando as veredas. Até no momento extraordinário da história com João Batista, que no dizer de Jesus era o maior, dentre aqueles nascidos de mulher. Todos eles contribuíram, mas o Mestre, o Senhor, veio para dar a sua vida por nós. Ontem no estudo nós recebemos algumas abordagens muito importantes sobre a morte de Jesus e o sofrimento dele. Eu estou vendo aqui rapidamente a Luísa Medeiros. Luísa, eu recebi o seu e-mail, li rapidamente e prometo ler com carinho para te responder. Mas eu entendi exatamente o que você apresentou para nós sobre o testemunho, que não é simples, é complexo. E cada um é convidado para obrar conforme a sua possibilidade. Obviamente, convidado sempre para vencer limites, mas diante de possibilidades, e jamais para darmos saltos que nós não vamos conseguir segurar depois a queda. É melhor caminhar com prudência. Sede simples, sede prudentes, como Jesus ensinou no Evangelho. Pombas e serpentes são simbólicas. Então ele veio, se torna o Senhor, e essa palavra Senhor, ela traduz-se por autoridade. Autoridade máxima pela vivência. Então ele enviou mensageiros, mas ele fez questão de vir em pessoa, em carne. O Espiritismo, na sua essência, ensina-nos sobre isso. Qualquer assunto diferente sobre essa frase que eu citei anteriormente é divagação, com todo respeito para quem acredita que ele não tinha um corpo de carne. Mas nós preferimos ficar com Kardec, que afirmou peremptoriamente, e é o lógico, que Jesus reencarnou, porque senão seria um simulacro. É uma palavra utilizada por Kardec, para dizer para você dar a sua vida. Por quê? Porque quem ama dá a vida. Você não vai dar a vida porque Jesus deu a vida. Não é nesse sentido, mas ele deu a vida como exemplo. Depois de apresentar a lei do amor. Então nós filosofamos, mas é necessário discutir no dia a dia, nas ações, para que a gente possa efetivamente operar com o mínimo de contradição possível. Por quê? Adúlteros somos. Porque cometemos adultério. Nós afirmamos e depois desafirmamos.
Nós abraçamos, comprometemos e daqui a pouco, mas deixa para depois. Aonde existem homens, existem contradições. Fato. E nós não podemos esquecer disso. Agora, ele é o símbolo, ele é a representação soberana da coerência, da justiça. Justiça, amor e caridade. Então, sem delongas, o verso 9 diz assim, desculpem, verso 10, não é isso? Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. Todos. E o tribunal do Cristo não significa que é um tribunal que Jesus vai estar sentado numa condição de juiz, e nesse tribunal tem promotor, tem advogado, tem... enfim. Não é nesse sentido. O tribunal é consciencial. E ele está dizendo que o Cristo é o Senhor, deu a vida. Deu a vida no amor. Pelo amor. Irradiando o amor. Mas aí ele nos chama a atenção. E tu? Por que desprezas teu irmão? Por que desprezas o teu irmão? O que ele quer dizer com isso? Que o irmão, na verdade, representa para cada um de nós a oportunidade. Qual? Qual oportunidade? A oportunidade de exercitar o que nós já estamos percebendo como necessidade evolutiva. Desenvolver habilidades, memória, raciocínio, emoções, sentimentos. É imprescindível a presença do próximo. Então o próximo passa a ser instrumento de Deus para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento. Então por que tu desprezas? Por que indiferentes? Por que rebeldes? Por que agressivos? Por que violentos? Para a gente pensar. Pois todos havemos de comparecer ante um tribunal de Cristo. Quer dizer, a nossa consciência vai efetivamente refletir. E estaremos então amanhã sendo convidados a analisar o que foi feito, as oportunidades, enfim. E então Paulo ainda continua dizendo, por que está escrito? Pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho, o joelho representando o movimento que vai caracterizar a condição de reconhecimento. Então a gente dobra o joelho, põe o joelho no chão, antigamente para rezar. Esse símbolo aqui é para refletirmos sobre o reverenciar a autoridade. A autoridade é a verdade. É o que está para além das nossas possibilidades e entendimento. E o assunto é espírita, então a autoridade é autoridade moral. Então a autoridade moral, na sua plenitude, é Jesus. Então todos nós, bilhões e bilhões de espíritos, caminhamos para conquistar uma
autoridade moral, dentro da possibilidade que a nossa condição evolutiva permite. Sempre essa palavra autoridade me obriga a citar uma obra intitulada Harmonização, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, onde ele diz que poder pode ser concedido, mas a autoridade é conquistada. Então, no mundo espiritual, ninguém te concede poder. A autoridade, ela é uma somatória de esforços, de trabalho, de estudo, de realizações. Por isso que ela é irresistível. Diante de uma autoridade, naturalmente nos curvamos. Agora, é necessário que tenhamos cuidado, porque nem sempre o indivíduo tem autoridade. Nós que tentamos, que concedemos para ele um poder. E esse poder pode nos ludibriar, pode maquietar, pode nos manipular. Um amigo hoje disse uma frase que eu, na hora, fiquei em prece. Ele disse assim: mas existem algumas pessoas que são monstros. Ele queria dizer, são super, mega craques, celebridades. Eu fiquei pensando, ele vai ter que caminhar mais um pouco. Ele vai precisar de ter algumas lições na vida, porque ele está enganado. Habilidades nós podemos reconhecer, mas quando a gente entra nessa linha da idolatria, nós estamos cometendo um grave equívoco, inclusive doutrinário, porque a conversa era no meio espírita. Nós somos uma escola de um outro espiritismo que não tem muito a ver com o espiritismo que campeia na atualidade, aonde o princípio básico era do apagar a si mesmo, era de um trabalho em equipe, aonde o privilégio era o da simplicidade, era do anonimato. Tempos diferentes dos tempos atuais. E nós somos culpados. Embora eu não goste da palavra, quem nos acompanha sabe disso. Não gosto da palavra culpa, mas falo de responsabilidade. Nós é que criamos o fantasma, que depois nos persegue. Então, vamos pensar em Jesus, que é o símbolo de todos os assuntos. Em todas as matérias, Jesus vai nos dizer alguma coisa. E uma das principais é quando ele dizia assim: eu não sou nada do que vocês estão pensando. Um jovem disse assim: bom mestre. Ele falou assim: peraí, bom é o Pai que está no céu. Ele não aceita a qualificação de bom. Por quê? A visão de bom para quem externava ali junto a ele era muito diferente da dele. Para ele a bondade, a referência de bondade era Deus. Então ali ele estava fazendo o quê? Ele estava compartilhando um movimento que nós precisamos de trabalhar com calma, para entender. A luz do outro, ela é circunstancial na sua vida.
Não fique inebriado demais com a luz do outro, não, porque você está deixando de irradiar a sua. De trabalhar num movimento importante para a sua libertação. Deu lá? Então, dobrar o joelho é diante da vida. Nós temos que dobrar o joelho, não é para fanfarrões ou pseudos messias. Dobra o joelho para a sua responsabilidade com a sua mãe, com seus filhos. Dobra o joelho para a sua responsabilidade com a sua própria vida. Vocês já pararam para refletir quantas pessoas estão perdidas no mundo? Sem rumo? Sendo manipuladas. Quer um exemplo? Pela internet. Entra na internet. Fala no telefone que você quer comprar um tênis tal. Só fala. Daqui a pouco está arriscado aparecer uma propaganda do tênis para você. Aí você fala assim, mas que coincidência! Nós estamos sendo ouvidos, observados mais do que imaginamos. Viu? Aí você entra na internet para procurar um conteúdo, daqui a pouco você já se perdeu. Aquilo que tu foi fazer já era. Porque você está sendo manipulado e não está vendo. Nós podemos ser influenciados de várias maneiras. O espírita tem um viés de ficar falando de espíritos que nos manipulam, obsessores, que é um fato. Mas se a gente começar a prestar atenção no tanto que somos manipulados no mundo terreno, talvez nós resolvemos até os problemas de influência espiritual. Me diga quem tu és, que eu direis quem tu é, ou com quem tu anda. Não é mais me diga com quem tu andas. Nós precisamos de fazer uma ressignificação do espiritismo. Por isso é que não nos preocupamos. O nosso trabalho não tem nenhum objetivo de atingir as massas. Não queremos nossos vídeos com centenas de milhares de acessos. Porque isso é lusco-fusco. Quem está aqui está sendo chamado não pela ilusão de um campeonato de lantejoula e holofote. Quem está aqui, Luiz, Alice, Márcia, Kátia, vocês que estão conosco aqui, nós estamos querendo respirar outros ares. E entender realmente o que realmente temos que fazer na vida. O Luiz está dizendo, estou dando risadas, mas é verdade. Aí eu brinco assim, é duro, mas é verdade, não é, Luiz? Então, Ana, passeia na internet e constate o que eu estou falando. Agora, cuidado para daqui a pouco você não pagar mensalidade para assistir palestra espírita. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O nosso tema é justiça. Diante da justiça. E vocês sabem que o nosso trabalho às quartas-feiras, ele é um pouco mais enxuto, né? Então, nós temos que dar uma acelerada. E com um tema deste, eu tenho obrigação moral de abrir o Livro dos Espíritos. Porque, abrindo o Livro dos Espíritos, nós vamos na base e sermos orientados por aqueles que têm autoridade.
No capítulo 11, intitulado Lei de Justiça, Amor e Caridade, quem quiser correr aí no Livro dos Espíritos, antes disso, Livro dos Espíritos, enquanto vocês abrem rapidinho, questão 873, viu, Márcia? Pode correr e pegar. A Ana Marques está dizendo assim: Carlos Alberto, como eu pensava errado de vocês. E foi justamente o contrário. Aonde eu tive um encontro com Jesus foi justamente numa casa espírita. Ô Ana, que bom. Que bom. Que bom que você encontrou Jesus numa casa espírita. É uma das nossas lutas diárias. Nós somos coordenadores de uma casa espírita. E os trabalhadores da casa de Kardec, que acompanham esse estudo dos seus lares, sabem o que eu vou dizer. Toda reunião, nossa luta é para que a FEAC nunca perca o rumo. Seja sempre uma casa acolhedora. Porque o Espiritismo veio dialogar com o povo. E nós espíritas não podemos criar dificuldades, nós temos que facilitar, porque é obrigação nossa. E não temos o direito de exigir, e sim a obrigação de dar. Vocês já viram como o trabalho da Rede Amigo Espírita é um trabalho plural? É um trabalho que dá oportunidade para todas as pessoas que batem na porta, tanto para estudar quanto para realizar trabalhos, estudos. A Rede Amigo Espírita não é política. A Rede Amigo Espírita dá oportunidade para muitos. Inclusive deu oportunidade para muitos que se tornaram até famosos. E não passeiam mais na Rede Amigo Espírita. Porque alcançaram o que objetivaram. Nada contra as pessoas seguirem os seus caminhos. Mas a ingratidão é alguma coisa assim, muito complexa, que não faz parte do calendário, do linguajar, do dicionário de um cristão. Mas nem sempre a gente se contenta com o simples. Nós queremos sofisticar. Nós queremos a suntuosidade. Por isso é que eu disse que nós corrompemos. Porque nós nos fascinamos facilmente. E eu esqueço que a dor campeia no mundo. E o endereço dela também será o meu. Ela vai bater na minha porta. Então, quando Paulo de Tarso diz assim, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, nós vamos naturalmente ter que responder. E a dor que eu promovo, ela terá que ser ressignificada por mim em algum tempo. Não é que você cortou a cabeça de um, alguém vai te cortar a cabeça. Mas o corte, ele representa a ruptura. E existem N formas de promover estes processos na nossa intimidade psicológica. O sentimento da justiça, perguntou Kardec, está na natureza ou é o resultado de ideias adquiridas? Resposta: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá.
Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Deus põe no coração. Não leva no pé da letra que tu morre, hein? Observem bem que o texto tem que ser lido com calma, porque senão ele mesmo é contraditório. Viu, Luiz? O texto é contraditório. Ainda bem que você não pode perder esse material. Vamos embora, vamos junto. O senso de justiça está na natureza. Qual natureza? A natureza íntima. A natureza externa, ela se equilibra por si. Ela grita quando há um desequilíbrio, da mesma maneira, quando nos desarmonizamos, há um clamor íntimo para que haja uma recomposição, uma reconstituição, uma regeneração. Então a revolta, a indignação, é uma expressão que brota da intimidade. O Jorge Rodrigues diz assim: aliás, me dou bem com todas as religiões, porque sou universalista e não sou dono da verdade. Bingo! Jorge Rodrigues! Estamos junto e misturado, apoiado. Nós precisamos de espiritualidade, nós precisamos de verdade, nós precisamos de discuti-la. E quando universalista, Jorge, nós trocamos. A gente aprende um com o outro. Não existe verdade absoluta. Aliás, religiões são muito mais separativistas do que inclusivas. Por isso é que o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma filosofia de consequências morais. Isso é importante para nós. A religião, a palavra religião, ela se encaixa muito mais no relicar, do relicare, ou religar homens, pessoas, comunidades. Aí ela cumpre um papel. Porque você não está desligado de Deus. Isso é uma bobagem. Deus está em toda parte. Você não está desconectado de Deus. Deus não é um espírito que está julgando, que está condenando, que está premiando. Esses conceitos são heteronômos, são aprisionantes. Por isso, com todo respeito a todas as religiões, o Espiritismo é uma proposta que, por sinal, se tornará a alma das religiões. Então, o que nós estudamos aqui será estudado pela humanidade inteira. Agora, não significa que a humanidade inteira vai se tornar espírita, porque não é o objetivo do Espiritismo fazer proselitismo. O Espiritismo não aprisiona, o Espiritismo não favorece que você siga ninguém. O Espiritismo propõe que você que você se liberte dentro dos princípios que nos auxiliam, que é o abraçar o dever. O que é o dever? Pensa aí. Então, o senso de justiça, ele é desenvolvido. Observem, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Então, o sentimento, na verdade, ele é uma criação divina. A perfectibilidade está em germe dentro de nós, mas ela tem que ser trabalhada por nós mesmos. Nós somos criados puros e vamos atingir a pureza completa nos estágios sublimes, nas instâncias superiores. Mas tudo isso é um processo, repito. Aí os espíritos inclusive afirmam. E tudo isso
apresenta para nós, na prática, o porquê pessoas simples, incultas, costumam ter esse senso, esse sentido muito mais desenvolvido. Kardec volta perguntando: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendem de modos diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? Como assim? Os espíritos respondem: é porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Aí o Kardec fala assim: mas e então? Como se pode definir a justiça? Os espíritos vão responder assim para a gente: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Respeito aos direitos de cada um. Aí, como se não bastasse, Kardec volta e diz assim: o que é que determina esses direitos? O que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes da consciência coletiva. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Aliás, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto, na vida privada, há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao tribunal da consciência. Que extraordinário se torna esse momento quando a gente abre o coração. Então existe o direito humano, existe a lei natural, manifesta da consciência. As leis humanas, elas são transitórias. A lei divina é imutável. E qual é a lei divina principal? A lei de justiça, de amor e de caridade. Jesus sintetiza toda a lei, todos os profetas, todas as doutrinas em um só preceito divino: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fora isso, como dizia meu querido amigo Arnaldo Rocha, que também parafraseava um personagem da escolinha do professor Raimundo, Arnaldo gostava da expressão: o resto é muita churumela, é muita conversa fiada, é muito pouca prática. Eu gostaria de rapidamente voltar um pouquinho, porque a Ana Marques Junqueira afirmou ontem no estudo que ficava sem entender a morte do Cristo, que não conseguia
compreender o porquê que ele sofreu tanto. Então, minha querida irmã, eu te convido para refletir sobre o papel de uma mãe. A mãe doação, a mãe amiga, a mãe benfeitora, a mãe que se entrega para que uma vida se faça plena, que um feto se desenvolva e após o período da gravidez venha ao mundo, sob o impacto inclusive das dores do parto. Jesus se refere ao parto no Evangelho de uma forma delicada, respeitosa, para que a gente possa refletir sobre o parto da ideia. Como ele é doloroso. Aliás, esse parto também foi motivo de reflexão de Sócrates, de Platão, dos filósofos da antiguidade. É um parto. É um parto, um projeto, uma nova vida. No caso da mãe, todo movimento precipitado por ações do amor, da atração, dos sentimentos, das emoções, do magnetismo, da fertilização, da passivação, do desenvolvimento, o acompanhar o rebento no seu ventre, a dor e a alegria após a dor, quando escuta os vagidos primeiros, a criança frágil, fruto, obra de um grande esforço. E ali, como se a princípio tivesse atingido o objetivo, o clímax, não. Ali foi só o começo, foi só um ciclo, uma etapa. Aí depois vem o acompanhamento, o amamentar, o cuidar daquele ser frágil, a expressão da emoção, do sentimento, do carinho, um romance diferente, muito especial. Essa criança cresce em meio a dores, a febres, a viroses, a dificuldades complexas que nem sempre a mãe consegue resolver, ela tem que apelar para o médico, mas ela sempre está movimentando em busca de recursos. Essa criança depois adquire autonomia, aí a mãe vai viver um processo diferente, o aprender a abrir mão, o se sentir feliz pela desenvoltura, o sofrer junto com o filho, o ser massacrada muitas vezes, até desconsiderada, humilhada. Quantas mães passam por processos de violência? Quantos casos de mães que se mataram, entre aspas, algumas delas viúvas, ou criaram sozinhos filhos, em meio a poucos recursos, fizeram de tudo para que o filho se tornasse alguém na vida. Quantos casos que a mãe se coloca na condição de fazer até um trabalho escravo para pagar a escola, a universidade? Quantos casos existem na sociedade que, mesmo assim, na formatura a mãe não é convidada? Porque ela era pobre e o filho se tornou doutor. Quantos casos?
Então, meu amigo, minha amiga, nós não vamos entender o amor de Jesus, o sofrimento dele, se nós entrarmos em especulações, em análises que fazem parte de uma realidade diferente da nossa. Mas como ele legou exemplos, buscando no nosso âmbito de ação, nas nossas convivências, nas nossas relações, e quem sabe, se a sua vida não foi colorida, se você não foi brindado por um exemplo de uma mãe, se você foi, pense no por que ela sofreu tanto por sua causa. Será que eu posso dizer que ela te amou? Que ela te ama? Talvez nem soube te dizer. Talvez nem teve oportunidade. Mas ela te amou. A mãe ama. Mesmo que o filho chegue na condição mais degradante, vil, ele sempre será o filho dela. E a mãe, por excelência, sempre estará pronta para ir atrás, ajudar, soerguer. O filho sempre será um anjo. O filho sempre será o filhinho. Meu filhinho, meu filhinho. Eu poderia dizer que Jesus tem esse sentimento numa dinâmica grandiosa, numa condição de um amor pleno, que é capaz de dar tudo para que a gente tenha os recursos e descubra que é bom demais amar. Em descobrindo que é bom demais amar, não tem outra alternativa. Nós vamos sair para amar. E sair para amar é brilhar luz, é fazer luz, é trabalhar na harmonia, é se fortalecer, adquirir segurança, esperança, fé e poder deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim: Senhor, muito obrigado. O que eu pude eu fiz. Ainda bem, Senhor, que eu dei minha vida pelo semelhante e não pensei tanto. Ou talvez eu não pensei em mim. Muitas vezes, amigos, em nome de causas nobres, em nome do amor, a gente caminha só pensando em si mesmo. E aí todo joelho se dobrará num tempo certo, na hora devida. Não vamos brincar de espiritualidade. Não vamos perder o foco no objetivo da vida. Procuremos sintonia com aqueles que podem nos ajudar e nos libertar, e não com aqueles que se apresentam como ovelhas, mas é apenas vestimenta. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos, queridos amigos, caminhando para o desfecho do nosso encontro. Nós vamos trazer com a devida aquiescência de vocês, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 50, intitulada Conta de Si. E Emmanuel comenta esse versículo: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ele diz assim: razoável que o homem se consagre
a solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. É justo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A quem pertencerão os acervos do mundo? A resposta é clara, afirma Emmanuel. Porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Cada um de nós será convidado a dizer sobre a sua própria administração. Nenhum de nós. Viu, Odaci Feitosa? O Arne, a Marinalva, não é? Os nossos amigos do Facebook, a Sonali, a Sônia Santos, a Terezinha, todos vocês, meus bondosos amigos, não teremos que responder pelos atos dos outros. Isso é fato. Isso é óbvio. Portanto, aonde estivermos, seja com quem caminharmos, a hora que for, saibamos que deveremos dar conta da própria vida, das suas próprias escolhas e suas atitudes. Assim, a mensagem da noite, diante da justiça, bate e cala fundo na nossa alma, porque todos estamos, na verdade, diante da misericórdia de Deus, que nos oferece tudo e não nos pede nada. Somos nós, diante desse manancial infinito, diante de bênçãos, de amigos, de notícias, de doutrinas,
de trabalho, de oficina. Somos nós, os agraciados, que um dia iremos valorizar tudo que estamos tendo. E nem sempre iremos valorizar sentados, refletindo, procurando entender. Em algumas vezes, vamos acabar entendendo sob o guante da dor. Por isso, a sabedoria que é o caminho diz que o amor é a luz. Amemo-nos uns aos outros. Amemos sempre. Porque com amor a justiça se faz. Porque a caridade se torna a bandeira, o motivo, a essência, o respaldo. A caridade é que nos irmana, é que dialoga. A caridade é que integra, que inclui, que aproxima. A caridade é que preenche o buraco. A caridade é que faz ponte. A caridade é que se torna, então, a luz da nossa vida. Então, minha querida irmã, meus queridos irmãos, Jesus é a expressão máxima da caridade, porque ele é um homem de bem. E o homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu agradeço de alma e coração a todos vocês que nos auxiliam nesse trabalho da Rede Amigo Espírita, que acompanham as transmissões da FIAC ao longo da semana, às terças, às quartas, às quintas com o Livro dos Espíritos, aos sábados pela manhã com o Apocalipse. A vocês que vibram por nós pedimos: compartilhem esse vídeo, dê um like, envie os comentários, fala galera, fala pessoal. Isso para nós é extremamente importante, porque nós não somos donos da verdade, longe de sermos pretensos professores, porque temos um só mestre a saber, o Cristo. Allan Kardec foi um grande educador, mas o tempo todo ele tenta facilitar para que a gente se aproxime da essência do Evangelho ofertada por Jesus. Este é o papel do Espiritismo: dialogar. E assim, eu me despeço, abraçando a todos, endereçando um beijo respeitoso, ecoando esta poesia através das montanhas das Minas Gerais. E assim, desejo a todos uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, de preparação para o dia que irá nos chamar amanhã para colocar em prática algumas dessas reflexões. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Até amanhã, até o estudo do Livro dos Espíritos, se Deus quiser. Muito obrigado de alma e coração. Valeu. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.